e mesmo na região Nordeste, observamos perfeitamente que este sofrimento deste povo e que esta dedicação que ele tem em prol das pessoas que muitas vezes eles não conhecem, nem jamais viram em sua vida, mas que o feijão, que o milho e que, acima de tudo, todo tipo de verdura se encontra na mesa dessas pessoas que estão desfrutando do trabalho do homem nordestino, mas que desconhece os seus próprios valores, que não sabe que por trás desse homem existem pessoas de verdadeira fé e dedicação naquilo que estão fazendo. Não são pessoas cultas, são pessoas que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, mas que vieram com a missão de plantar para alimentar aqueles intelectuais que muitas vezes explora esse povo nordestino desde o momento em que o Brasil foi descoberto. Veja mesmo. Em cima disso tudo, observamos as inúmeras dificuldades que se colocam para ajudar esse povo. Na verdade, dificuldades essas que a gente observa em termos de benefício que esse povo poderia dar a todas as pessoas que eles tanto ajudam e que não conhecem prontamente essas pessoas. Se nessa região existe 9 estados e um distrito federal cuidando de todo um país, será que essas pessoas não merecem respeito? Será que essas pessoas não merecem dedicação das outras pessoas, de reconhecimento lá fora, em vez de discriminar essas pessoas? Consideramos isso um absurdo. Um absurdo por quê? A partir do momento em que o nordestino se acorda 3 horas, 4 horas da manhã, para colher o fruto que vai alimentar muitas pessoas que estão lá fora e que não são reconhecidas de forma nenhuma. Ainda existem algumas correntes lá fora, no sul, no sudeste, que diz prontamente que nordestino deveria morrer todos os dias. Olha, existe corrente discriminatória que pensa dessa forma e dessa maneira, como se o povo nordestino fosse uma sub-raça que não tivesse valor nenhum. Essas pessoas estão equivocadas. Se o Nordeste se acabasse, o Sul e o Sudeste morreriam de fome. Porque essas pessoas não têm a coragem de plantar como vocês têm. Não têm a coragem de colher como vocês colhem. Portanto, as pessoas que pensam dessa forma, ou grupos simplesmente organizados, que pensam desta maneira, estão equivocados. E como estão equivocados? Principalmente alguns grupos de 16 anos de idade, 20 anos de idade, que têm o mesmo sangue que o brasileiro possui, não pode levantar de maneira nenhuma essa tese de discriminar todo o nordestino. Não podemos pensar assim não, de jeito nenhum. Nós temos que observar que nós temos um povo honesto, trabalhador, dedicado, que vive simplesmente do seu recurso próprio, sem estar pedindo nada a essas pessoas tão novas que ainda não vivenciaram ou talvez não estudaram a história desse povo não, pessoal. De jeito nenhum. Como aqui eu estou vendo tantos idosos que tem aqui, que passou por diversas secas no sertão, no agreste ou na zona da mata, mas que sobreviveram a tudo isso e hoje dão um exemplo bem claro de honestidade. Coisa que muitas vezes muitos novos na região sul, sudeste ou centro-oeste não têm coragem de fazer. Este povo educou famílias inteiras, cerca de 10, 15 filhos, dentro de uma educação equilibrada, dentro de um trabalho, ou muitas vezes através da enxada, mostrava àqueles espíritos que a honestidade estava acima de tudo. Como é que pode
as gerações futuras querer ensinar ao nordestino o que é honestidade. Não consegue. Porque observamos jovens de classe média alta que não sabem o que é sofrimento, que não sabem o que é fome, que não sabem o que é seca. Se essas pessoas não sabem nada disso, então elas precisam visitar essas pessoas mais idosas que aqui estão, para ouvir verdadeiras histórias de superação, coisa que os seus pais não deram exemplo lá fora. E que agora ele acha que o povo da região Nordeste, que se encontra aqui, deve ser um povo desprezado ou um povo humilhado. Não é dessa forma, não. Vamos valorizar a região Nordeste. Primeiramente, vocês não deixam a desejar em nada. Tenha certeza disso. Não importa que aquela pessoa não saiba escrever, nem saiba ler. Para Deus, pessoal, o mais importante é o coração do nordestino e o amor que ele tem às pessoas. Se ele não veio na missão de ser doutor, ele veio na missão de cuidar da alimentação de todos aqueles que se encontram lá fora. Essa missão, ela é maravilhosa. Maravilhosa porque, através do arado da terra, essas pessoas procuram de toda forma demonstrar um sentimento interior e uma perseverança no bem. Enquanto muitos jovens lá fora, que criticam essa região, que criticam este povo, na verdade são intelectuais, estão em escolas altamente avançadas, mas cadê o sentimento deles? Cadê o amor deles? Está muito distante. Por isso observamos muitas vezes no plano espiritual pessoas, doutores, orgulhosos, vaidosos, que se encontram na escuridão, e muitas vezes observamos que aquele seu funcionário que era humilde, caridoso, não sabia ler, não sabia escrever, está todo iluminado. Veja a diferença disso tudo. Observamos também que os grandes investimentos nessa região ainda não foram feitos, porque existem muitos oportunistas que se aproveitam do sofrimento do nordestino. Porque sabe que o nordestino é um homem de fé, não é um homem de exigência, não provoca vandalismo em lugar nenhum. Tem uma postura de esperar com a fé em Deus que vai conseguir. Por trás disso existe toda uma máquina de exploração. Porque sabe que esse povo não vai revoltar-se. Porque passou-se situações muito mais difíceis do que a gente pensa, mas que esse povo superou. Superando todas essas dificuldades, não quer dizer que o problema do Nordeste esteja resolvido. Não está resolvido. Falta muita coisa ainda. Para a gente ter uma ideia, desde a época de Dom Pedro I, que se promete acabar com a seca do Nordeste. Imaginem vocês. Dom Pedro I, porém, por sua vez, queria doar até a coroa para salvar os nordestinos. Veja mesmo, que homem de despreendimento, que homem de ação e de atitude. Na verdade, isso ficou só na teoria. Porque quando nós vamos contabilizar todos os recursos que enviaram para a região Nordeste, se você for fazer um somatório disso tudo, dava para construir outro Nordeste com toda a irrigação que o nordestino precisa. Os nordestinos que estão aqui, senhores governadores que vai me ouvir, ele não precisa de nada a não ser uma coisa, água, para produzir. Só isso. Será que isso é tão impossível de se conseguir nessa região? Será que as pessoas que estão no comando deste país estão cegos para essa situação? Acabou o tempo de muitos governantes se apoiarem em situações ilusórias quando dizem da seguinte forma: a seca é culpa de Deus,
Se Deus não mandar chuva, vocês vão morrer de sede. O homem tem recurso de inteligência para se trabalhar. Esse recurso de inteligência para se trabalhar tem que ser aplicado. Me dizer hoje que você vai esperar por chuva no Nordeste para resolver o problema dessa região é uma atitude mentirosa e covarde de muita gente. O caminho não é esse de jeito nenhum. Porque sabemos que a região Nordeste, ela é cercada por oceanos. Ora, existem hoje meios tecnológicos de você transformar água salgada em água doce. Todo nordestino sabe disso. Agora, se de repente as pessoas, os governantes, se acomodaram nessa situação de esperar a chuva para resolver o problema, enquanto a chuva não vem, as verbas aparecem. Ninguém pode viver da miséria dos outros. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo num mundo civilizado, onde nós não podemos colocar a miséria humana como recurso para adquirir bens materiais ou recurso de verbas que não vai ser resolvido esse problema, não. Temos que ter uma solução imediata e definitiva. Se temos da Bahia a Paraíba, ao Rio Grande do Norte, a outras regiões, mares cercando essa região, por que existe seca? Não concordamos com isso não, viu? De jeito nenhum. Porque se formos partir para esta área de distribuição de água, veremos se houver um aproveitamento das águas oceânicas, acabou a seca no Nordeste. Produção de 100% de alimento. Em todos os sentidos. Qualquer tipo de alimento que se plantar no Nordeste se dá. Não venha dizer que não dá. Dá sim. Agora, o maior problema dessa região são as pessoas que têm o oportunismo de jogar com aqueles que sofrem. Isso não é justo de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Nós temos que aprender que cada criança que está desnutrida nessa região, por falta de água, por falta de alimentação, todos esses governantes terão que responder perante a justiça divina quando daqui partir. Pelas mortes cometidas na infância, pelas crianças que não conseguiram chegar a 1 ano de idade por desnutrição. Veja mesmo. Aí de repente vem nos falar da seguinte forma: nós queremos acabar com a fome. Você quer acabar com a fome como? De que maneira? Prometendo às pessoas chuvas que vêm do céu? Essa é a pior maneira que se tem de se acabar com a fome. Porque quem quer acabar com a fome do nordestino, primeiro dá a ele água. O restante a inteligência dele vai desenvolver. Porque não é possível que essas pessoas de repente caiam numa inércia psicológica profunda em achar que vai acabar com a fome sem diminuir os impostos sobre a comida. Como é que pode uma coisa dessa? Se você quer acabar com a fome, a primeira providência que você tem é diminuir todo o imposto sobre comida. Como é que você vai cobrar imposto sobre comida onde as pessoas estão com fome? Como é que essas pessoas vão sair dessa fome? A criança vai sair da desnutrição. Vamos fazer vários programas para alimentar o nordestino. O nordestino não quer a comida pronta, não. Ele quer a terra dele com água para ele plantar, para ele vender a comida. Quando você coloca essa situação, você neutraliza toda a ação de motivação do ser humano, porque você está dando a ele uma esmola. Você não está dando a ele a terra para ele plantar. Quando vemos que existe recurso para tudo, é incrível, é impressionante. Recurso para tudo existe. Está chegando agora o carnaval, não é isso? Para vocês terem uma ideia dos gastos que vão se ter nessa festa, contabilizando os 27 estados que existem nesse país, contabilizando tudo isso, nós vamos ter um gasto mais ou menos de 27 a 30 bilhões nessa festa. Veja mesmo.
27 a 30 bilhões de gasto. Agora é para quê? Para as pessoas serem mais violentas do que são? Para que os hospitais estejam lotados de pessoas doentes? É para isso? E de repente um homem de bem se acidenta, os leitos estão lotados, porque aquele fulião que bebeu, que se drogou, irresponsável, simplesmente agora vai se internar e vai passar um ano numa UTI. Imaginem vocês. Ora, grande festa vocês criaram nesse país. Porque, na verdade, esta festa, ela tem mais despesa do que resultados econômicos. Se formos tirar como base os gastos que se há nessas festas, isso é impressionante. O mais pior de tudo é quando alguns cantores, que se dizem cantores, na verdade, começam a incentivar uma juventude inteira ao vício da bebida. Quando ele vai para a mídia comercializar qualquer marca de bebida, ele está induzindo o jovem a beber porque o jovem é fã dele, ou é fã dela. Imaginem só. Nisso tudo, se temos 30 bilhões para se gastar em mais ou menos uma semana, por que não reverter esse dinheiro para irrigação no Nordeste? Ninguém quer. Sabe por quê? Porque muito governante quer manter a aparência de um país alegre e equilibrado. Mas como? Equilibrado de que maneira? Alegre, mas de que maneira esse país está alegre? Quer mostrar para o povo europeu, na verdade, que tudo aqui é felicidade. A maior culpa dessa festa são as pessoas que participam dela. São responsáveis. São responsáveis por quê? A partir do momento que algo é promovido para enganar o povo e você está dentro desse resultado, que muitas pessoas querem que ele aconteça, você está participando. Se de repente ninguém vai a um bloco de carnaval, sabe o que acontece? Ninguém promove a festa. A festa não deu lucro de jeito nenhum. E de repente as pessoas têm certos orgulhos de dizer o melhor carnaval do mundo é do Nordeste. E a fome fica onde? Me diga mesmo. E a educação dessas crianças nordestinas fica onde? Me diga mesmo. Adianta você falar que aqui é o melhor carnaval do mundo? Para que isso? Os mundos, entenda bem, os países de primeiro mundo equilibrado não pensam dessa forma. Não pensa dessa maneira. Por que nós não revertermos esse quadro em falarmos da seguinte forma: a melhor escola do mundo está no Nordeste? Vamos reverter esse quadro? Só que os governantes não pensam dessa maneira, não. Forma nenhuma. Ah, eu vou produzir a festa porque essa festa vai render recursos e impostos. Mas aonde está sendo aplicado esses impostos? Contabilizando o gasto que se tem com relação após o carnaval, vemos que um paciente de UTI que passa um ano lá sobre aparelhos, chega a gastar por ano 50 mil reais só de internamento. Se você for contabilizar tudo isso nesse país, o que você gastou no carnaval, você vai gastar o dobro para recuperar aquelas pessoas que estavam ali. Isso é lamentável. E como é lamentável? É mais lamentável ainda quando uma pessoa de classe baixa e renda baixa entra naquela folia, sabendo que não tem médico, não tem internamento, ele não tem plano de saúde, ele não tem nada. Ele vai fazer o que ali? Me diga mesmo. Depois, quando ele se acidenta ou acontece alguma coisa grave, o governo não vai sustentar sua família não, viu? De jeito nenhum. O seu filho, a sua esposa vai passar fome. O senhor que foi a figura importante lá do bloco carnavalesco, o senhor que se viu como instrumento da mídia, e agora? Me diga mesmo. Acabou o carnaval, acabou a promoção em cima do senhor.
Se acabou a promoção em cima do senhor, me diga mesmo, vai ficar sequela de tudo isso. Quando o senhor precisar de uma fisioterapia, não tem. Mas o senhor se viu para promover, não se viu? Quando o senhor precisar de um cardiologista, também não tem cardiologista. Então, me diga mesmo. O senhor que estava servindo de instrumento lá no bloco carnavalesco, o senhor que estava aparecendo em toda a mídia mundial, e agora por que o senhor não aparece? Não há interesse de divulgar as tragédias carnavalescas. Forma nenhuma. Não há. A mídia não quer passar essa informação de uma tragédia que acontece nesse país no mês de março ou no mês de janeiro, onde milhares de jovens são estupradas. Ninguém divulga de jeito nenhum, mas divulga para fazer o aborto, mas não divulga o número de estupro que aconteceu. Jovens, muitas vezes, que sofreram acidente de moto, não pode divulgar de jeito nenhum. Ora, eu não entendo por que essas pessoas servem de instrumento negativo e ainda insistem no erro. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Porque o que você tem que oferecer à população é uma escola adequada, uma saúde adequada, uma moradia adequada, para que esse povo diga, eu sou o povo mais feliz do mundo. Mas adianta alguém estar alcoolizado. Palavra de alcoólatra vale o quê? Palavra de drogado vale o quê? Alguém drogado, alguém alcoolizado, que a mídia foca e vai entrevistar. O que é que você acha do carnaval? É a melhor festa do mundo. É interessante. Se você for perguntar a uma criança do Nordeste, você quer ir no carnaval ou você quer um prato de comida? Eu quero um prato de comida. Eu não conheço o que é esse carnaval. Nós temos que observar a necessidade que esse povo precisa. Não podemos viver numa fantasia dessa diária, achando que isso vai trazer resultado para esse país. Isso não vai trazer resultado nenhum, pessoal. Me diga o resultado que vem. Muito mais pior ainda, quem tem o conhecimento, quem é espírita, certo? Sabe perfeitamente o grau de responsabilidade que possui, sabe perfeitamente que naquela folia existem milhares de espíritos altamente inferiores, excitando a maldade, o estupro, a violência, o latrocínio, tudo está envolvido ali. Se você é espírita, tome consciência disso. Agora, se você é espírita e vai para aquele meio, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida, me diga mesmo. Se de repente você sofreu um acidente ali, você pode culpar a espiritualidade superior? Não pode. A espiritualidade não tem nada a ver com aquilo. É livre-arbítrio seu. Você conduziu aquela situação, aquela maneira, e veja o que aconteceu. A tragédia que você não esperava. Nós temos que fazer uma base do que vai ser gasto. E temos que observar que, no estado do Nordeste, por exemplo, cada estado gasta mais ou menos pelo carnaval R$1 bilhão. Para se ter uma ideia. Se nós temos 9 estados, nós iremos gastar R$9 bilhões. A verdade é essa. Vamos colocar o lado econômico nisso tudo. Se a gente pega esse dinheiro e não tem festa, não vai haver ter festa, certo? Se as empresas de bebida, que tanto se beneficia com isso, quiser promover a festa, promova. Mas o dinheiro do meu imposto não é justo fazer isso. Isso não é justo. Eu trabalhei durante 6 meses para pagar o imposto, para viver um ano dentro desse país. E durante esse período, eu observo que tudo aquilo que eu paguei vai ser empregado para dar renda a quem? A mídia, às empresas de bebida e aos hospitais particulares que vão ganhar com os acidentes. Nada mais do que isso. Porque quem tem uma boa renda vai para um bom hospital. Quem não tem vai ficar debaixo da maca mesmo. Vai fazer o quê? Você foi um fulião afoito. Você não tinha recurso nenhum
para ir para aquela festa. E por que foi? Então, essas questões a gente abre em palestra para a gente raciocinar. Vamos raciocinar. Vamos pensar. Será que isso é justo? Com muitas pessoas que estão aí sofrendo. De repente, fora do carnaval, alguém sofre um acidente e precisa de uma UTI e faz. Eu vou escolher. Como é que pode uma coisa dessa? A senhora tem 80 anos, não vai não. Quem vai é o que tem 16. Isso é eutanásia forçada. Eutanásia forçada. Cadê o respeito ao idoso? Porque ele tem 80 anos, ele tem que morrer, E aquele que tem 16 anos de idade tem que viver. Todos os dois têm o mesmo direito à vida. Todos os dois. O respeito à vida não tem idade. Todos os dois têm direito a UTI. Ah, mas por que a idosa não pode ir para a UTI? Porque o leito está cheio de carnavalesco. Imagine só. Estava bebendo, fumando, farrando, brigando, e de repente conseguiu lá uma confusão que ele tanto procurava, foi baleado, vai para a UTI. Uma idosa que trabalhou a vida inteira é condenada à pena de morte. Isso não é certo de jeito nenhum. Os governantes, eles têm que raciocinar. Estamos vivendo um processo de transição. Toda a população agora está entrando numa agitação de pensar, vamos ter que mudar. De raciocinar, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para os meus netos. Eu não quero isso para os meus filhos. E aqueles que têm o poder na mão, continuam pensando da mesma forma e da mesma maneira. Vamos patrocinar as empresas de bebida. Certo. Quando se transforma em alcoólatra, faz o quê? Joga debaixo de um viaduto. Isso é uma injustiça social enorme. Aquele homem que cresceu a empresa, que não é funcionário, é alcoólatra. Ele que cresceu a empresa, ele que fez aquela empresa chegar a uma multinacional, ele que a vida inteira bebeu, vai morrer lá debaixo de um viaduto, viu? O que você arrumou com a bebida só foi isso. Você só fez enricar os poderosos, nada mais do que isso. Depois que você enricou os poderosos, você morreu na sarjeta. E aí, como é que fica seu filho que você deixou? A sua esposa desamparada. Será que essas empresas vão arrumar aposentadoria para a sua esposa? Nunca. Mas o ideal seria, o certo seria isso. Já que patrocinou a bebida, teria que assumir as consequências que a bebida deixou naquela família. Mas o que acontece não é isso, não. De jeito nenhum. Então se pega bilhões, se faz bonitos comerciais do carnaval, as pessoas sorrindo, maquiada, mulheres bonitas chamando a atenção, um convite para a festa, e as consequências após a festa, ninguém quer mostrar. Não sai na mídia mundial, não sai em rede de jeito nenhum. É proibido. Quer dizer, você tem que mostrar uma coisa ilusória para o mundo inteiro, e a verdade você vai esconder, que o seu povo está sofrendo, que o seu povo precisa de ajuda. Isso não é justo de forma nenhuma. Se queremos transformar este Brasil em Brasil, vamos começar tendo amor próprio. É o que os brasileiros precisam ter. Muita paz para todos.